Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmos 126, que inclusive é um salmo que é o tema, né, da nossa igreja, e o Senhor tem trazido algumas reflexões sobre essa palavra. Eu quero ler todo o salmo contigo nesse momento. Abra sua Bíblia, então, Salmo 126, ele tem apenas 6 versículos, 6 versos, e eu quero ler todo o Salmo com você. Amém? Amém? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra que cura, que liberta, que transforma e que restaura. Há necessidades específicas nessa noite que eu sei, Pai, que o Senhor tem poder de alcançar, de ministrar, de suprir. E eu quero, Deus, mais uma vez honrar o Teu nome pela Tua presença, pelo fluir do Teu Espírito nessa casa, Pai. Eu quero Te glorificar pela minha vida e pela vida de cada irmão que se dispôs a vir a este lugar, de cada amigo visitante que está sentado agora, preparando o seu coração para ouvir do alimento que o Senhor vai enviar, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Deus, que nós estamos sensíveis ao Teu Espírito e que nada vai impedir o nosso coração de receber essa semente poderosa, capaz de transformar a nossa vida. Muito obrigado, Pai. Amém, Jesus. Amém. Consagramos a Ti, Pai. Irmãos, esse salmo é um salmo muito precioso, muito conhecido. É um salmo que ele fala de 3 tempos aqui. Quando você lê o salmo, você percebe que o salmista, ele usa alguns verbos no tempo passado, ele usa alguns verbos no tempo presente, ele também vai se referir ao futuro. Então é um salmo que ele fala também de várias situações de vida que a gente atravessa. Nesse salmo você lê sobre choro, você lê sobre alegria, você lê sobre as lágrimas, né? Então isso faz e representa as circunstâncias, as fases, as estações da nossa vida que muitas vezes nós experimentamos, que envolvem, né, emoções, sentimentos, são experiências diferentes que a gente vive em cada fase da nossa vida. Nós vamos vivenciando, vamos experimentando. Então a gente vê aqui de riso, de alegria, de júbilo, de lágrimas, de choro. Esse salmo realmente a gente pode considerar que é um salmo que fala de alegria, que fala de esperança, que fala de consolo. Não é um salmo que é atribuído à autoria de Davi, né? Antigamente eu pensava que todo o salmo foi criado por Davi, né? Mas não é verdade. Nem todo salmo, esse aqui é um deles, ele não tem uma autoria conhecida, mas disse que, né, os estudiosos dizem que esse salmo, chamado Salmo de Romagem quer dizer peregrinação, era um cântico entoado pelos hebreus quando eles iam caminhando em direção a Jerusalém para prestarem o seu culto ao Senhor. Eles iam se lembrando durante o percurso de coisas que Deus havia feito e eles iam cantando, entoando esse salmo, que também é uma oração sobre algo
presente sobre algo que estava ali acontecendo naquela realidade e algo futuro. Alguns estudiosos também dizem que este salmo se refere ao tempo pós-exílio, onde o povo saiu do cativeiro, onde o povo realmente, depois de um grande período de sofrimento, um período da história do povo hebreu, em que o sofrimento foi extremo, onde o povo esteve cativo, né, na Babilônia, cativo pelo período de 70 anos, e no final desse tempo, então, quando eles foram então libertos, quando eles foram autorizados a voltar para a sua terra, dizem alguns estudiosos, mas isso não tem comprovação, mas é por conta dessa expressão que o salmista usa, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, porque a realidade que ele estava vivendo era uma realidade tão sofrida, era uma realidade tão caótica, desde quando eles foram expulsos da sua terra, desde quando Jerusalém, o templo foi destruído, desde quando todas as atrocidades aconteceram naquela terra, onde até mesmo as mães, elas acabavam se alimentando da carne dos seus próprios filhos que morriam. Então a gente encontra a descrição em 2 Crônicas desse sofrimento que foi absurdo para esse povo. Então, dado esse sofrimento, dado a calamidade que se abateu sobre aquele povo, a gente vê que aqui ele tem uma expressão que remete a gente a uma situação, né, de muita diferença do que estava acontecendo para o que veio acontecer. Por isso, alguns estudiosos atribuem o Salmo a esse período do pós-exílio, quando esse povo voltava do cativeiro, mas ao voltar do cativeiro, quando eles receberam a notícia que as coisas iam mudar, que eles iriam poder voltar para a sua terra, ao mesmo tempo, quando chegaram na sua terra, eles encontraram muitas dificuldades, que foi reconstruir a cidade, reconstruir o templo, além dos inimigos que cercavam também Jerusalém e a terra ali, né, onde eles foram restituídos. Então, essa história, ela vem a referenciar a poesia, né, que é esse salmo, mas ele também tem uma aplicação prática para a nossa vida, porque esse povo, ele estava no cativeiro porque eles haviam desobedecido ao Senhor, se afastado do Senhor, cometido pecado contra o Deus de Israel. Então, quando eles foram então para o cativeiro, foi porque o Senhor havia realmente anunciado através dos profetas que enviaria o juízo, que enviaria situações onde eles seriam corrigidos na sua inclinação à idolatria, e eles seriam então restaurados para adorarem um só Deus, que era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E aí, irmãos, a gente começa a perceber, entender que Deus pode realmente permitir situações na nossa vida, e Ele permite para que a gente, muitas vezes, envolvidos em situações, ou mesmo o pecado que tão de perto nos rodeia, não nos faça com que a gente se perca de vez. Então, muitas vezes nós vivemos situações como alvo da misericórdia, da graça de Deus, situações que representam e expressam a graça de Deus, até mesmo no juízo de Deus. Nós percebemos a graça e a misericórdia dele em nos resgatar, em nos trazer para perto, em não permitir que a gente se desvie totalmente, amém? Talvez você esteja passando por um momento complicado, mas entenda que o Senhor, o teu Deus, que cuida de você, que tem promessas na sua vida, Ele hoje tem dito para a gente nesse culto, durante todo o tempo desse culto, Ele continua afirmando através da sua palavra, né? Que Ele é um Deus que provê todas as coisas, que até mesmo as situações de adversidade podem ser instrumentos e ferramentas para que nós possamos acessar as bênçãos e promessas que Deus tem estabelecido sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E se tem estabelecido sobre a nossa vida, sobre a nossa família, essas promessas e essas bênçãos também estão estabelecidas sobre essa igreja, sobre a nossa família espiritual. Não é verdade? Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, esse salmo ele foi escrito sobre 3 perspectivas, sobre aquilo que Deus fez, sobre aquilo que Deus faz e sobre aquilo que Deus fará. Então, a gente também, né, tendo Jesus como nosso restaurador, porque Jesus restaurou a nossa sorte, amém? E quando Jesus restaurou a nossa sorte, você se lembra? Nós ficamos também como quem sonha, né? E a gente acordou no outro dia, algumas coisas que a gente fazia, a gente perdeu a vontade de fazer.
né? A gente excluiu algumas coisas das nossas redes sociais. Eu vi esse testemunho essa semana de uma pessoa bem próxima. Da primeira coisa que eu fiz, quando eu me converti, no outro dia eu fui lá no operador e mandei trocar o chip do meu celular, porque eu não queria ser perseguido pelos amigos de antes. Ele queria então uma nova vida. Ele entendeu que ele estava sendo inserido numa nova vida. E quando o Senhor restaurou a sua sorte, né? Como você ficou, né? Jesus restaurou a nossa sorte. A Bíblia diz que Ele nos fez ovelhas do seu pasto. Não fomos nós que escolhemos o Senhor. Ele nos escolheu. Ele nos resgatou e fez de nós ovelhas do seu rebanho. E nós somos dele. Ele é nosso. Nós cantamos aqui, né? E eu sou teu e tu és meu. Fala aí com o Senhor. Senhor, graças a Deus por essa restauração que o Senhor operou na nossa vida. Irmãos, nós não podemos nos acostumar com essa grande obra que o Senhor fez. Nós não podemos nos acostumar como se fosse algo comum, porque não foi algo comum, porque foi com preço de sangue que Ele nos resgatou, foi com preço de sangue que Ele nos trouxe para perto, e é pelo sangue dEle que nós podemos nos aproximar e permanecer na presença do Senhor. Então nós precisamos honrar cada dia e celebrar essa salvação tão preciosa que Jesus tem trazido para nós. Não podemos esquecer, porque ela fala da nossa nova identidade no Senhor. Ela fala que nós somos novas criaturas. Ela fala para a gente de quem nós somos em Deus. Nós precisamos estar nesse lugar de reconhecer e agradecer. Esse salmista, ele se refere a esse reconhecimento. Ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, porque não tinha mais riso, não tinha mais alegria, não tinha mais júbilo. E ele disse: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Como você tem se referido ao que tem acontecido na sua vida? Como você tem se referido ao fato de hoje você estar na presença de Deus e poder entoar os louvores do Senhor e ter comunhão com o Espírito Santo, poder entrar na presença de Deus? Você tem se referido também dessa forma? Grandes coisas fez o Senhor por nós, porque foi Ele. Amém? Tudo foi Ele, é para Ele, é para a glória dEle, é por Ele, amém? E nós exaltamos ao Senhor por essa obra que Ele tem feito em nossa vida, essa obra que Ele está fazendo, né? A cada dia em nossa vida. Nós somos resgatados pelo Senhor, né? A palavra de Deus diz em Romanos que Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores, irmãos. Ele nos encontrou mortos no nosso pecado. Ele nos encontrou sujos, mas Ele nos lavou, Ele nos regenerou, Ele tirou o coração de pedra, Ele deu um coração de carne, para que a gente o conhecesse, para que a gente pudesse sentir essa alegria da presença, essa glória que invade o nosso coração, amém? Que nos move a cada dia, né? Então foi o Senhor quem fez isso, né? E é importante, é interessante quando nós começamos a nos lembrar desse momento em que nós fomos encontrados pelo Senhor. E é bom nos lembrar. É bom, é importante a gente se lembrar. Não para a gente ficar no saudosismo do que o Senhor fez, né? Mas para que a gente não deixe de ser grato. Não deixe de agradecer. Não deixe de reconhecer a grande obra que o Senhor fez na nossa vida. Mas e hoje, irmãos? E hoje? O salmista aqui, ele continua falando aqui no versículo 4... Ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. E o que quer dizer restaurar? Restaurar quer dizer voltar a possuir algo que foi perdido, reanimar, começar mais uma vez, levar de volta ao propósito original, restabelecer. Irmãos, você já precisou de uma restauração em alguma área da sua vida? Às vezes a gente se vê numa situação de saúde desgastada, às vezes a gente está assim, cansado, esmorecido fisicamente, às vezes a gente precisa visitar uma nutricionista, né, Aline? Para indicar para a gente uma alimentação mais saudável. Valeu, Aline? Né? Às vezes a gente precisa tomar umas vitaminas. Então, há várias áreas da nossa vida que muitas vezes nós precisamos olhar com cuidado e precisamos restaurar. Restauração é isso, é a gente recuperar algo que foi perdido, reanimar,
começar mais uma vez. O salmista está dizendo, restaura, Senhor. Ele tem consciência que apesar de grandes coisas que Deus fez no passado, Deus continua presente para fazer, para completar a sua obra. Deus continua presente para nos levar a resgatar valores que muitas vezes podem estar sendo perdidos. Amém, meus irmãos? Deus continua presente para ouvir o nosso clamor. Então ele clama, restaura, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte. É como se ele estivesse falando, eu precisei do Senhor, nós precisamos do Senhor no passado. Nós, igreja, precisamos do Senhor há 18, 17 anos atrás, quando nós começávamos a caminhar, mas nós continuamos dependendo e precisando do Senhor nesse tempo, para continuarmos a caminhar e continuarmos a desfrutar das bênçãos, das promessas, das coisas grandes que Deus tem para realizar hoje na nossa vida. Deus tem coisas grandes para realizar na sua vida, você sabia? Deus tem coisas poderosas para fazer na sua vida, na minha vida. Amém, meus irmãos? Você pode dizer amém? Você pega essa palavra para você, né? No caso do povo lá, eles estavam preocupados talvez com a economia do país, em reconstruir os muros, né? A vida física ali, a vida da estrutura da nação, da cidade, né? E nós, né? Nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo está sempre atento, ele está sempre conosco para nos mostrar e ministrar sobre a nossa vida, sobre algumas áreas que podem e muitas vezes precisamos de restauração. Nessas áreas, precisamos que Deus nos leve a recuperar algumas coisas que podem estar sendo perdidas, né? Precisamos desse renovo, precisamos desse ano, precisamos ser renovados, fortalecidos, edificados, precisamos, muitas vezes, voltar ao primeiro amor, né? Precisamos, muitas vezes, voltar aquele tempo de dedicação na oração, de dedicação na busca pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, amém? Glória a Deus, né? Somos um povo pentecostal, amamos, né? Amamos o mover do Espírito Santo, amamos sentir essa alegria, esse poder operando em nossas vidas, né? Nos transformando, nos renovando. Então nós precisamos, né? Dessa restauração. E o salmista fala, restaura, Senhor, a nossa sorte. E aí ele usa uma expressão, ele diz, como as torrentes do Negueb. E Negueb é um deserto, né? É uma área deserta, é uma área que tem assim, muita sequidão. Não é um deserto como aqueles que a gente costuma ver nos filmes, com aquela areia fininha, né? Não é um deserto dessa forma, é um deserto diferente, com aspecto bem diferente que às vezes a gente vê na televisão. Porque o Negueb é um deserto de montanhas, né? E essas montanhas, elas têm um aspecto assim de cor de barro mesmo, muito seco, com muito pedregulho, mas é muito interessante, irmãos, muito lindo, né? Quando a gente olha, né, e vê que naquelas montanhas altas, com aquele aspecto de barro, lá em cima tem um veiozinho, você vê assim uma cavidade e você vê um sulco na terra, e naquele lugar onde tem aquele sulco, tem uma pequena vegetação, é um aspecto diferente de todo o resto do solo. Ali há algo diferente, dá para entender, dá para perceber que já passaram águas por ali. E o Negueb acontece uma situação muito interessante, muito linda, e tem uma aplicação muito especial para a nossa vida hoje, para a nossa vida como povo de Deus. O Negueb é um deserto onde acontece um fenômeno extraordinário, porque uma vez por ano, né, a geologia daquele lugar é algo tão interessante, a geografia, porque dizem que ali por cima daquelas montanhas, lá no alto, se acumula gelo no inverno, devido ao inverno ser muito rigoroso. E quando o calor vem, o calor derrete aquele gelo e aquelas águas vão surgindo dali e vão descendo por aqueles sulcos, vão descendo por aqueles lugares. Geralmente ficam sementes submersas ali, sementes ali no solo, né? E quando aquelas águas vêm, as sementes começam a brotar de novo. E aí eu comecei a entender por que esse salmista ele diz que os que semeiam com lágrimas semeiam, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu entendi, irmãos, que há uma promessa também relacionada a um futuro.
Porque nós precisamos reconhecer o que está acontecendo na nossa vida, como está a nossa vida, qual é a nossa situação hoje, para dizer, como o salmista disse, restaura. Mas nós precisamos nos lembrar também que há um futuro garantido para nós. Há uma promessa de Deus, e é uma promessa aqui nessa palavra que diz: os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Veja que é uma promessa do Senhor, diz: quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Irmãos, nós somos convidados a andar por essa promessa. Nós somos convidados a semear. Será, meus irmãos, que no corre-corre que nós temos vivido, na correria da vida que nos envolve, será que nós temos perdido a oportunidade de viver essa experiência da semeadura? Porque semear é fácil, né? Semear, eu nunca semeei, na verdade, né? Eu nunca participei de um trabalho de uma lavoura, mas eu penso que semear não é um trabalho fácil, porque exige perseverança, exige determinação, exige paciência, envolve espera. Não é verdade? Semeador não vai lá e coloca a semente, no outro dia ele volta e colhe o fruto. Não, ele precisa semear e cuidar daquela semeadura. Ele precisa semear e confiar que aquela semente vai brotar, mas não depende dele que ela brote. Ele apenas vai lá e semeia no solo, mas ele depende de Deus que vai dar o crescimento da semente. E eu penso que essa palavra ela está dizendo para mim e para você que é preciso semear, é preciso ter paciência para semear, é preciso investir em várias áreas da nossa vida. E o que nós temos semeado? A semente da palavra de Deus, a semente da parte de Deus, a semente que Deus tem distribuído para nós. E nós precisamos semear, nós precisamos plantar, nós precisamos semear, porque essa é a reação de quem tem fé. Esse salmista está dizendo: o Senhor restaurou, grandes coisas fez o Senhor por nós. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres por aquilo que Ele fez. Mas hoje eu preciso que Ele veja, que Ele visite algumas áreas que podem estar em sequidão na minha vida, que podem estar infrutífera na minha vida. Eu preciso que Ele restaure essas áreas. Eu preciso que Ele visite essas áreas. Eu preciso que o Senhor faça essa grande obra de novo nessas áreas. E Ele faça isso como as torrentes do Negueb, e Ele faça isso de uma forma extraordinária, porque quando Deus faz, Ele faz com abundância. Irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Isso quer dizer que todas as áreas da nossa vida podem ser restauradas, que não há área da nossa vida que esteja inalcançável ao poder e à graça de Deus. Há uma graça de Deus liberada nessa noite para cada um de nós que estamos aqui debaixo da autoridade do Senhor, ouvindo uma palavra que pode mudar a sua sorte, pode mudar o seu destino, pode mudar a sua história. E eu penso que quando aquele suco na terra, e eu tive o prazer de ver essa paisagem, aquele suco na terra me lembrou que é um caminho que o Espírito Santo está sendo derramado, e esse caminho passa pela minha vida, pela minha entrega, pela minha disposição de crer, de confiar, de buscar. E eu continuo dizendo para o meu Deus que há um caminho para o Espírito Santo na minha vida. Eu quero convidar você a dizer o mesmo nessa noite. Esse suco está lá preparado. As sementes nós vamos deixar, porque quando o Senhor restaura a sorte, quando o Senhor vem com o seu poder, com o seu extraordinário sobre a nossa vida, as torrentes, as águas do Espírito, elas vêm sobre todas as áreas da nossa vida e não fica nada inalcançável. Onde ela passa, vai haver transformação. Onde ela passa, onde ela chega, vai haver mudança.
Vai haver mudança, vai haver libertação, vai haver cura. Onde a água do Espírito Santo chega, não há nada que fique de pé que impeça o agir de Deus. Para que essa água passe e as sementes venham a florescer, eu entendo que nós precisamos fazer o quê? Semear. Nós precisamos semear, meus irmãos. Nós precisamos parar. Talvez diminuir o ritmo. Quem sabe você não tem corrido tanto que você nem tem se dado conta que há situações na sua vida que precisam de restauração, que precisam que essas águas cheguem, que precisa que essas águas transformem, que essas águas curem. Quem sabe seu coração não está no estado de sequidão, a sua vida está como esse deserto do Negueb. Quem sabe você já perdeu a esperança, quem sabe você já perdeu a confiança ou até mesmo a motivação para orar. Semear é orar, semear é derramar a nossa alma diante do Senhor. E muitas vezes nós estamos num estado, muitas vezes nós chegamos a um estado na nossa vida que nem mesmo derramar o nosso coração e chorar diante de Deus por aquilo que nós entendemos que precisamos, aquilo que está nos fazendo sofrer, nos fazendo andar de forma abatida. Muitas vezes nós não nos quebrantamos diante de Deus, nós perdemos aquela capacidade de rasgar o nosso coração na presença do Senhor e de declarar que nós precisamos dEle. E que sem Ele nada somos, que sem Ele nada podemos fazer, que não podemos viver sem a presença dEle. E nós precisamos pedir ao Senhor que restaure, que o Senhor rompa com essa sequidão do nosso coração, meu irmão. Que o Senhor rompa com essa sequidão da nossa vida. E nós vamos voltar ao lugar do quebrantamento, porque quando a palavra de Deus diz os que com lágrimas semeiam, não quer dizer uma lágrima de angústia, de tristeza e nem de desespero, quer dizer uma lágrima de quem está quebrantado diante do Senhor, quer dizer uma lágrima de quem está passando muitas vezes por uma situação de sequidão, sim, que é comum na nossa existência, na nossa caminhada, mas está olhando o impossível do Senhor vindo a caminho. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, meu irmão. E é a prova das coisas que não se veem. E tudo que o Senhor quer que nós façamos é que a gente dê crédito à palavra dEle. Que a gente se agarre às promessas dEle. Que a gente deixe Ele curar a nossa memória. Porque muitas vezes na nossa memória ficam marcas registradas de muitas situações de fracasso. E muitas situações, às vezes, até mesmo de erros, de pecados que nós cometemos. E o Senhor quer restaurar a nossa memória para que a gente possa viver o novo extraordinário de Deus. Você que está aqui já viveu o extraordinário de Deus. Você que está aqui já viveu experiências tremendas com o Senhor. Você está aqui hoje, você pode glorificar a Deus. Pois muito mais, o Senhor diz a palavra dEle, muito mais abundantemente, além do que pedimos, pensamos. Mas o Senhor já ministrou essa palavra hoje, é segundo o poder que opera em você, segundo o poder que opera em nós, está aqui, está aqui, operando em nós através do Espírito Santo. Não vamos esperar que simplesmente as águas fluam, as torrentes desçam, porque tem que haver semente para florescer de novo. Tem que haver semente semeada para que o milagre de Deus possa acontecer e possa ser visto não apenas por você, ser experimentado, mas por aqueles também que te rodeiam. Como aqui nós lemos que grandes coisas, as pessoas de fora elas viam, grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por eles. As pessoas reconheciam que algo extraordinário havia acontecido com aquele povo. Irmãos, nós estamos sendo ministrados pelo Senhor hoje. Não apenas por essa palavra, mas durante esse culto, de uma forma muito especial. O Senhor está nos chamando a um lugar de restauração.
Vamos voltar e recuperar coisas que nós perdemos. Valores sem os quais nós não podemos continuar a caminhar. Amém, meu irmão? Nós vamos colocar diante do Senhor aquilo que está trazendo sequidão ao nosso coração. Em nome de Jesus, tudo aquilo que traz sequidão, tudo aquilo que representa um deserto, você hoje, através da sua semente, da sua oração, através da sua atitude, meu irmão, do seu posicionamento, você pode sair desse lugar hoje. Você pode romper hoje. A Francesca já abriu esse culto, dizendo que hoje nós vamos romper. Aleluia! Hoje nós vamos romper. Porque hoje é o dia que o Senhor fez, para nele nós nos alegrarmos. E se tem um salmo que expressa a alegria que o Senhor quer trazer ao seu povo, apesar das circunstâncias, apesar das situações, é o Salmo 126. Para que nós possamos romper com toda a sequidão. Talvez a sequidão que está envolvendo o seu coração é a sequidão da lamentação, da murmuração. Quem sabe você não tem que vencer hoje a sequidão do orgulho, do eu posso, eu sou, eu faço, eu dou conta. O Senhor nos chama esse lugar de quebrantamento, meu irmão. A palavra de Deus diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, para destruir as obras do diabo, para destruir as obras do diabo. Eu posso ouvir um amém? Oh, glória a Deus! Para isso se manifestou e para isso a palavra de Deus está se manifestando nessa noite. Essa palavra que é como luz, meu irmão, que ela está penetrando em toda a escuridão que possa estar dentro do ser de algumas pessoas nessa noite, para romper com toda a escuridão, para romper com todo o cárcere, para romper com todo aprisionamento. E eu declaro em nome de Jesus que você não vai ficar no lugar da sequidão, que o medo não vai te aprisionar, que o medo das coisas ruins acontecerem não vão te aprisionar, não vão te impedir de viver a alegria do Espírito Santo, de experimentar as torrentes do Negueb, porque essas torrentes, elas já estão chegando, elas já estão fluindo, meu irmão. Aleluia, aleluia, elas estão aqui, oh glória. E nós precisamos entrar, meu irmão, porque a vida que nós estamos vivendo não é só uma vida física, biológica, onde nós levantamos, respiramos, ok, amém, glória a Deus. Essa vida, meu irmão, é espiritual. Nós temos uma vida espiritual. Nós não vamos ficar, não, nesse lugar de sequidão, de lamentação, de murmuração. Vamos romper. Você pode levantar a mão e dizer sim ao Espírito Santo. Nós vamos romper em nome de Jesus. Nós não vamos, irmãos, não. Talvez o seu coração esteja ressequido, porque você tem vivido uma amizade com o Senhor, talvez de uma forma interesseira. Eu vou só repetir o que o Espírito Santo já ministrou para nós aqui. Vivendo uma vida onde você busca o Senhor por coisas que Ele pode fazer. Mas quando as águas do Espírito descem, elas não alcançam primeiro as nossas circunstâncias. Elas alcançam o nosso coração. É o teu coração que Deus quer tocar. É a tua vida que Deus vai transformar. Porque é do coração que procedem as saídas da vida. É a tua vida que Deus vai mudar. É o teu coração que Deus vai transformar. São as cadeias internas que precisam ser quebradas. Amém, meu irmão? Amém? Se são as escolhas erradas que têm oprimido você e têm deixado você no lugar de sequidão, hoje você pode clamar ao Senhor e dizer simplesmente: restaura, Senhor. Restaura, restaura, Senhor. Estou aqui. E o Senhor te vê onde você está. Ele te alcança como você está. Ele vai ao seu encontro para transformar a sua vida, para mudar a sua sorte. Exponha hoje ao Senhor o seu coração. Diga a Ele o que você precisa. Diga a Ele o que você precisa.
O Senhor está trazendo vida ao deserto. O Senhor está fazendo outra vez. Ele está fazendo. Ele está operando um novo começo, irmão. Um novo começo, irmã. Aleluia. É de autoridade que você precisa? Receba. Receba para você orar agora e dizer: eu vou voltar, Senhor, ao lugar. Eu vou voltar ao lugar de onde eu saí, Senhor. Eu vou voltar, Senhor, e nada vai me impedir de viver o milagre, o sobrenatural, o extraordinário do Senhor. Pode começar a fazer na minha vida hoje a tua obra. Eu estou aqui, Senhor. Eu não estou orando por você, eu estou orando com você. Eu estou orando com a tua vida. Eu estou orando com você que está no lugar de sequidão, porque o Senhor te diz hoje: filho, é hoje, é até hoje, acaba hoje. Semeie com lágrimas, porque se você semear, vai voltar com júbilo. Olha a promessa, irmão, não vai ficar semeando para sempre. Talvez o solo seja duro, a semeadura seja difícil nessa área da sua vida, mas o Senhor te diz: a semeadura começa e termina, porque você vai colher. Você vai colher, meu irmão, e vai voltar com júbilo. Receba a palavra, receba a promessa. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.